não defraudarás ninguém, honra o teu pai e a tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tem, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste porque era dono de muitas propriedades. Esse é um texto lindo da palavra de Deus. Como toda a Bíblia, ela é linda, ela é viva e eficaz. E ela vai nos ajudar a enfrentar os nossos problemas e então vencer os problemas. Se você meditar na palavra de Deus, você pode ter certeza que nessa palavra existe uma força que vai te ajudar a vencer os problemas. Nesse texto nós lemos sobre um jovem que queria a salvação. Que interessante. Nós precisamos nos preocupar com a salvação. Por quê? Porque a nossa vida aqui na Terra, ela é muito pequena, 70, 80, 100, alguns até passam um pouquinho, mas muitos morrem cedo. Isso nós temos que colocar na nossa mente. Há uma preocupação que não é nessa terra simplesmente. Existe um lugar aonde nós vamos morar. E Jesus disse, quando estava na terra, que ele ia para o céu, preparar lugar para os seus discípulos, os seus seguidores. E esse jovem, então, a preocupação dele era a salvação. E aqui no versículo 17, ele pergunta: o que farei para herdar a vida eterna? A vida eterna, para nós, tem que ser ou é uma recompensa. Uma recompensa daquilo que nós vivemos aqui na terra, se nós buscamos Deus ou deixamos de buscar Deus. Esse tem que ser o meu desejo, o seu desejo de buscar Deus para ir ter uma vida eterna com o Senhor Jesus. E esse jovem quis isso, quis uma vida eterna. Porém, Jesus, ele sempre vai testar o meu coração e o seu coração, para ver se de fato você tem esse desejo, se você quer mesmo morar com ele nos céus. E então, Jesus começa a indagar esse jovem, perguntar algumas coisas para ele, e até que esse jovem diz: eu sei todos os mandamentos, e assim por diante. Mas Jesus, ele perguntou: você sabe? Sim, mas tem uma coisa ainda que você não fez. E aí o texto fala para ele, Jesus dizendo para ele que era para ele vender as suas propriedades e dividir aos pobres. Nesse texto, na verdade, não está dizendo, porque Jesus não estava dizendo para aquele jovem vender as suas propriedades simplesmente para dividir. Jesus estava testando o coração daquele jovem. Ele queria provar para aquele jovem que o coração dele estava dividido. E Jesus não leva pessoas que servem a dois senhores. E o dinheiro também, ele pode ser um mal. Ele pode ser um mal dependendo da forma que nós fazemos com o dinheiro. Nós não podemos amar o dinheiro. Nós precisamos amar Deus. E então, naquele momento, Jesus toca lá no coração daquele rapaz. Você quer a salvação? Você quer morar comigo no céu? Mas o teu coração não pode estar dividido. O coração dele estava dividido. E é isso que nós temos que entender, que a minha vida, a sua vida, não pode ter dois senhores. Tem que ter um só Senhor. E esse Senhor nada mais é do que aquele que morreu na cruz para nos salvar. Então, aquele jovem então se entristece. Por quê? Porque o coração dele estava no dinheiro. E quando Jesus indaga, quando Jesus pergunta: você sabe os mandamentos, mas você precisa deixar alguma coisa, mais alguma coisa. Vai, vende tudo que tem e dá aos pobres. Jesus sempre vai nos testar. Ele sempre vai me testar, ele sempre vai te testar. E você precisa estar pronto a dizer: Senhor, o meu coração, a minha vida, pertence somente ao Senhor. Quantas vezes nós deixamos de buscar Deus para ficar simplesmente sem fazer nada? E a palavra de Deus diz que nós temos que buscar o Senhor. E esse jovem, então, ele saiu frustrado porque ele tinha muitas propriedades. Aprenda uma coisa nessa tarde. Você precisa estar com o teu coração no lugar certo.
Você precisa estar com o teu coração no lugar certo. E qual é o lugar certo? Qual é o lugar que tem que estar o teu coração? E eu quero que você leia comigo aí, ou escute, lá Mateus capítulo 6, versículo 33, e nós vamos ler mais essa palavra que o Senhor nos deixa aqui nos evangelhos. A palavra de Deus diz: buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas. Nesse texto, novamente nós podemos ver que o coração do homem precisa estar em primeiro lugar buscando o Senhor. É interessante que a palavra diz aqui: buscai em primeiro lugar o reino de Deus. O que acontece comigo, com você, irmãos, muitas das vezes é que da nossa carne, o desejo humano, nunca parece que quer buscar Deus. Nós queremos buscar Deus somente no momento da tristeza, no momento da luta. Quando enfrentamos lutas, dizemos: oh, Deus, me ajuda. Mas não é assim que Deus te quer, não é assim que Deus me quer. Deus quer que nós buscamos Ele assim com o coração grato, na alegria sim, tristeza também, mas buscando quando a gente está tudo bem, quando as coisas estão boas, agradecendo o Senhor. Isso é buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Aquele jovem não estava buscando em primeiro lugar o reino de Deus. Ele estava simplesmente querendo a salvação sem ter Deus, Jesus, em primeiro lugar no seu coração. O seu coração precisa estar no lugar certo. E qual é o lugar certo? Buscando Deus em primeiro lugar. E a palavra diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O que aquele jovem procurou? Procurou o quê? A salvação. O desejo dele era se salvar. Então, querido e querida, você que está nos assistindo hoje, aprenda uma coisa: quer se salvar? Então você precisa buscar Jesus em primeiro lugar na sua vida. A palavra está muito clara: e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Você pode ter muitas coisas acrescentadas na sua vida se você buscar Deus em primeiro lugar. A salvação é a primeira delas. Por isso, aprenda isso, querido e querida. Busque o Senhor. Você tem que ir para a igreja. Você tem que buscar Deus e estar junto com a igreja, porque lá você também escuta a palavra de Deus e ali você tem comunhão com os irmãos. Por isso é necessário você estar buscando o Senhor em primeiro lugar. Não deixe o teu coração dividido. Levante-se, querido, e busque Deus. Que você hoje e que nós hoje possamos entender que Jesus precisa estar em primeiro lugar no nosso coração. É isso que a palavra de Deus nos mostra nessa tarde. Não podemos ter dois deuses no nosso coração, só temos que ter um. E nesse momento, eu quero encerrar orando pela sua vida, para que você, meu irmão, você, minha irmã, esteja com o teu coração no lugar certo, que é Jesus Cristo. Vamos comigo, então, orar. Que você, nesse momento, esteja colocando o teu coração no lugar certo, que é em Jesus Cristo. Vamos orar.